Olá, galerinha. Estamos aqui para uma aula de problemas ambientais. Vamos falar aqui vários problemas ambientais que vocês precisam ter o conhecimento. Então, estamos aqui falando a respeito do efeito estufa. Pessoal, o efeito estufa é um processo que ocorre quando parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por gases que estão presentes no ar atmosférico. A radiação solar que chega ao nosso planeta, à superfície terrestre, ela é refletida na forma de radiação infravermelha. E gases como o dióxido de carbono, o gás metano, que são gases considerados gases estufa, esses gases eles absorvem a radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre. E essa radiação absorvida pelos gases, ela é armazenada na forma de calor. Então, galerinha, vejam bem, o efeito estufa, ele é considerado um problema ambiental, mas ele não é ruim. O efeito estufa, ele é bom. É bom por quê? Porque é através do efeito estufa que a vida no nosso planeta, ela existe. Porque o que é que acontece? Essa radiação, como eu falei, essa radiação solar refletida aí, que é absorvida pela superfície do nosso planeta e refletida na forma de radiação infravermelha, ela é armazenada na forma de calor, ela mantém o nosso planeta aquecido quando é noite. Porque se não existisse esse efeito estufa, o nosso planeta à noite, a temperatura, ela iria cair consideravelmente, em torno de menos 33 graus Celsius, em torno de menos 40 graus Celsius. Então, praticamente não tinha como existir vida no planeta se não existisse o efeito estufa, porque durante o dia a temperatura era muito elevada e durante a noite a temperatura era extremamente baixa. Então, o que vocês estão vendo aí agora, a radiação solar absorvida pelo planeta, pela superfície do planeta, refletida na forma aí de radiação infravermelha, absorvida pelos gases, principalmente o gás carbônico, mantém o nosso planeta aquecido. Então, isso é o efeito estufa. Aí você diz, mas Tony, por que fala tão mal do efeito estufa? É porque o efeito estufa está se tornando prejudicial ao planeta. Por que está se tornando prejudicial? Está se tornando prejudicial porque a quantidade de gás carbônico no ar está aumentando a cada dia. E esse gás carbônico, esse CO2, ele vem de onde? Os combustíveis fósseis, gasolina, querosene, óleo diesel, eles, na sua combustão, eles liberam dióxido de carbono. A queima da madeira, o desmatamento com a queimada, vai liberar gás carbônico. E isso está acumulando gás estufa na atmosfera. E esse acúmulo de gás estufa armazena mais calor e vai fazer com que o nosso planeta ele passe mais tempo aquecido. Se o nosso planeta vai ficar mais tempo aquecido durante a noite, vai ocorrer derretimento de geleiras e mudanças climáticas. O nosso planeta está entrando num desequilíbrio. E esse desequilíbrio está fazendo com que existam tempestades, furacões, vários problemas aí em consequência do efeito estufa. O que tiraria esse CO2 do ar para diminuir esse efeito estufa? As plantas, principalmente as plantas, no processo de fotossíntese, elas absorvem CO2. Mas o problema hoje é porque o homem está desmatando, está tirando de circulação quem vai absorver esse CO2. E além de desmatar, ele ainda queima. Então produz mais CO2. Tony, você pode perguntar, Tony, o CO2 é o único vilão? Não, não é só o CO2. Outros gases estufa, como o metano. O metano também consegue absorver essa radiação. O metano que é liberado nos lixões, matéria orgânica em decomposição,
produz gás metano? O gado. Os gases que o gado libera, esses gases contêm metano. Então, eles contribuem. A vaquinha, ela vai contribuir na sua produção gasosa diária, ela vai contribuir também para o efeito estufa. Então, lembrem que o efeito estufa, ele mantém o planeta aquecido, mas ele está se tornando prejudicial por causa justamente do planeta passar mais tempo aquecido. Então, temos aí o nosso primeiro problema ambiental, o efeito estufa. O segundo problema ambiental, galerinha, é a chuva ácida. A chuva ácida é consequência de gases que estão dispersos no ar, como dióxido de carbono, que é o gás carbônico, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio. Esses óxidos, eles são óxidos classificados como óxidos ácidos. E como eles são substâncias gasosas, a sua dispersão no ar, quando chove, a água da chuva entra em contato com esses óxidos e aí ela se transforma em quê? Em ácidos. A água da chuva com o gás carbônico forma o ácido carbônico. É um ácido fraco. Mas o problema é quando o ar atmosférico ele apresenta uma grande quantidade de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, que são óxidos que, quando em contato com a água, vão dar origem a ácidos de moderados a ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso, o ácido nítrico, o ácido nitroso. Isso é o que é a chuva ácida. Então, como é que eu tenho uma maior incidência? Quando é que eu tenho a maior incidência de chuva ácida? Essa maior incidência de chuva ácida é quando o ar está muito poluído. O ar poluído com dióxido de enxofre, as indústrias lançam dióxido de enxofre. Os veículos, a gasolina, o óleo diesel, ele contém o enxofre como impureza. Então, quanto mais enxofre estiver presente no combustível que um veículo está utilizando, maior é a quantidade de óxidos ácidos que ele vai lançar no ar. Isso acarreta numa maior acidez da água da chuva. Então, lembrar que a chuva ácida é formada quando temos uma grande quantidade de óxidos ácidos no ar, que esses óxidos, em contato com a água da chuva, vai dar origem justamente aí a uma chuva ácida. Lembrar que a chuva ácida, o pH é baixo, porque quanto maior a acidez, menor o pH. Lembrar disso, galerinha. Outro problema ambiental, pessoal, é a chamada inversão térmica. A inversão térmica, ela ocorre quando uma camada de ar frio posicionada sobre uma cidade, ela é repentinamente encoberta por uma camada de ar quente, que a aprisiona. Quando é que isso ocorre? Ocorre mais no período do inverno, que nas grandes cidades há uma maior poluição, veículos em movimento, veículos pesados, uma maior quantidade de indústrias, lançam uma maior quantidade de gases no ar, material particulado no ar está presente lá. Então, no período de inverno, está frio. E a camada de ar quente que se forma na superfície dessa camada fria, aprisiona. O ar frio ele é mais denso, então ele vai tender a permanecer abaixo dessa camada de ar quente. E aí, o que é que vai acontecer? Se não houver incidência de ventos, essa camada não se dispersa, essa camada de ar frio poluída. Ela não se dispersa e vai ocorrer aí a chamada inversão térmica. O ar, normalmente, o ar quente, ele vai subir, o ar frio, ele vai descer. Mas no período de inverno, numa cidade poluída, o ar frio já está embaixo, já está aqui abaixo dessa camada de ar quente. E isso vai ocasionar o quê? Ele não vai dispersar
os poluentes. Se ele não dispersa os poluentes, então você vai ficar aqui em contato com o ar poluído. Isso vai ocasionar problemas respiratórios, problemas que você vai ter em consequência dessa grande poluição provocada aí, esse aprisionamento pela a inversão térmica. O normalmente, lembrem, é o ar quente que está abaixo dessas camadas, o ar quente poluído, subir e dispersar os poluentes. Porém, na época de inverno, o ar frio poluído está abaixo e o ar quente acima. Então, isso é a chamada inversão térmica. Galerinha, então, o nosso último problema ambiental é o problema ocasionado na camada de ozônio. Lá na camada de ozônio, o O3, ele está lá na superfície do nosso planeta, protegendo o nosso planeta dos raios ultravioleta, os raios UV. E aí o que é que acontece? Esses raios, quando incidem no nosso planeta, ele é bloqueado pela camada de ozônio. E o que é que acontece? Vai nos proteger dessa incidência, o ozônio que está nessas altas camadas. Aí o problema na camada de ozônio, que a gente conhece como os buracos da camada de ozônio, é ocasionado porque gases que contêm cloro, eles conseguem passar praticamente que ilesos por toda a atmosfera e atingem essa camada de ozônio. O cloro, ele consegue quebrar a molécula do ozônio. E ao quebrar a molécula do ozônio, ele começa a provocar a formação de buracos nessa camada. E através desses buracos, provocados pelo cloro que destrói o ozônio, que quebra a molécula do ozônio, através desses buracos, os raios UV incidem no nosso planeta, e aí o que é que acontece? Uma maior incidência de câncer de pele, provocado em virtude dessa exposição à radiação ultravioleta. Para vocês terem uma ideia, um simples átomo de cloro que consegue atingir lá a camada de ozônio, ele consegue destruir em média 10.000 moléculas de ozônio. Um simples átomo de cloro. Onde é que está presente esse cloro? O CFC, o clorofluorcarboneto, que há um tempo atrás era muito utilizado o CFC nos gases de geladeira, nos gases de ar-condicionado, nos aerosóis. Então, quando um indivíduo usava um aerosol, estava lançando no ar CFC, que o CFC vai ultrapassar aí essas camadas da atmosfera e atingir o cloro, atingir o ozônio, destruindo aí o ozônio e provocando aí a formação desses buracos. Então, o buraco da camada de ozônio é formado quando o cloro atinge essas camadas que destrói o ozônio, e aí temos mais um problema ambiental. Hoje em dia, o CFC já está sendo substituído por gases que não têm o cloro, como, por exemplo, o HFC, que é o hidrogênio fluorcarboneto, que como foi descoberto que era o cloro que destruía a camada de ozônio, então começaram a substituir esse cloro do CFC pelo HFC. Então, galerinha, nós tivemos aí uma aula relacionada com a camada de ozônio, com o efeito estufa, com a inversão térmica e a chuva ácida. São esses 4 probleminhas ambientais que vocês precisam ter o conhecimento. Não esqueçam, galera. Abração e até a nossa próxima aula.